Bom dia, gente. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Vamos ler a palavra. Jesus é maravilhoso. Eu gosto muito daquela canção. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso. Ele faz maravilhas, né? Gente, pegue sua Bíblia, vamos ler. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos falar sobre diversidade de dons. Bom dia, Ivani, preciosa. Bom dia, Douglas. Deus abençoe vocês também. Vamos nos deleitar na palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler? Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, os 9 dons. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, né? Para aquilo que é útil, né? Então, às vezes a gente deseja ter alguns dons, porque tem alguns dons que, vamos dizer, são mais visíveis, então nas plataformas, então tem, entre aspas, mais glamour. E a gente almeja esses dons, mas que nós possamos entender que todos os dons foram dados pelo mesmo Espírito. E Ele vai dar, a palavra do Senhor diz, para que for útil. E no começo do 12 ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes nisso. Quer dizer, eu quero que vocês saibam disso. Nós vamos chegar no 31 e vai dizer, procurai. A gente tem que procurar os dons espirituais, né? A igreja, a maioria, não todos, graças a Deus, mas muita gente entra e sai dos templos e não procura nada como servir, porque os dons é para servir uns aos outros. E não procura mais. Mas o Senhor diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês sejam úteis. Irmão, você já viu quando você não é útil? Quando a gente não se sente útil. Sabe quando você ficou doente, alguma vez que você ficou doente, ou fez alguma cirurgia, que você não pode fazer nada, que as pessoas têm que fazer por você, vai passando o tempo, você vai ficando, nossa, eu sou inútil, não consigo fazer nada. E a mesma sensação na casa de Deus. Se a gente não desenvolve os nossos dons, os dons que o Senhor deu na nossa vida, a gente vai começar a se sentir inútil. E aí é um grande perigo da gente começar a se frustrar, começar a achar que as coisas, que não é legal ser crente, que não é tão bom ser crente. Lógico que não. Se você não exercitar, você ser inútil. Vamos continuar?
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vamos falar a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus coloca os membros no corpo, cada um deles como quis, como Deus quis, e Ele é soberano, Ele é a própria sabedoria, Ele sabe o nosso lugar. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Entendeu? Os membros é para cuidar um do outro. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, presta atenção, procurai com zelo, não é só procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Mas nós vamos falar por que quando eu procuro com zelo os dons, eu acho um caminho ainda mais excelente. Mas aqui está dizendo procurai, procura. Fala, Deus, qual o dom que o Senhor separou para mim? Eu quero ser útil nesse corpo. Né? Ontem eu estava... Sabe quando a gente vai limpar o ouvido com cotonete? O ouvido precisa ser limpo, mas é a minha mão. Os meus pés que foram lá pegar, todo o corpo foi lá pegar um cotonete para fazer a limpeza do ouvido. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? O corpo de Cristo, a gente precisa entender que vai ter hora que a gente vai ter que ajudar o outro corpo. Gente, vamos falando do ouvido ainda. Eu nunca tive dor de ouvido, graças a Deus, né? Mas dizem que é insuportável. Imagina, você tá com dor de ouvido, problema do ouvido. Não, todo o corpo adoece, né? Aí vai dando dor de cabeça, vai dando mal-estar, não é verdade? Porque é uma infecção. E se a gente não for procurar, se o corpo não for procurar, né, ajuda médica, não ingerir uma medicação, o que vai acontecer? Todo o corpo vai adoecer. Aquela infecção vai espalhando. E às vezes a gente reclama dos nossos irmãos que estão entre nós, mas na verdade Deus quer que você sirva esse irmão, né? Ajude-o a curar. É corpo. Amém? Gente, vamos refletir nisso. Porque amanhã nós vamos contar outra história. Outra história não, vou continuar a palavra de Deus. E você vai entender muito bem o que Jesus estava falando. Pai, nós te agradecemos nesse dia. Como tu és bom, como tu és maravilhoso. Nós queremos te render graça, porque tu és um Deus soberano sobre tudo, sobre todos. E tem nos ensinado, tem nos dado Jesus, que é o cabeça, Senhor, mas nós somos o corpo. O Senhor deseja que nós sejamos bem ajustados, que procuremos, Senhor, os dons, que não sejamos ignorantes dos dons, que não vivamos só para nós, mas vivamos, Senhor, buscando dons para servir o resto do corpo.
Ai, em nome de Jesus, não me deixe reclamar de ninguém que faz parte do corpo, mas ensina, ajuda-me, Senhor, flui o seu Espírito, para que com os meus dons eu possa contribuir e servi-los, Senhor, para que venha cura para o corpo de Cristo. Ah, Deus, desperta-nos para ir muito mais além, procurar com zelo, Senhor, é algo que o Senhor tem interesse, não que nós fiquemos inúteis dentro da sua casa, mas que nos esforcemos para a sua glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Desperta. Fala, Senhor, qual que é o dom que o Senhor me deu? Como eu posso servir? Né? Apesar das nossas limitações, né? Não é que a gente sabe, nós somos os bons e vamos servir os ruins. Não, sei o que a palavra de Deus diz. Vamos honrar os menos honrosos, né? Porque nada se difere. Amém? Deus abençoe vocês. Bom dia, Zenon. Deus abençoe a casa de vocês. Vamos guardar essa palavra e procura. Procura com zelo qual dom Deus tem para tua vida. Amém? Deus te abençoe e até amanhã nós estamos de volta.